Neste vídeo, vamos estudar limites envolvendo funções trigonométricas. Vamos começar pelo limite de seno de x quando x tende a π. Sugiro que você pause o vídeo e ache a resposta primeiro. Vamos nos lembrar de que seno e cosseno de x são definidos para quaisquer valores reais de x. Podemos colocar qualquer número aqui para o x e nós conseguiremos calcular o seno desse valor. Além disso, as funções seno e cosseno são contínuas para todo o domínio dos reais. Então, para seno de x, já que é uma função contínua, e como o seno está definido para π, para seno de π, o limite com x tendendo a π do seno de x é igual ao valor da função nesse valor de x, ou seja, é igual ao seno de π. E nós sabemos que o seno de π é zero. Vamos fazer algo parecido com o cosseno de x. Vamos, então, olhar para o limite do cosseno de x com x tendendo a π sobre 4. Mais uma vez, o cosseno é definido para todos os valores reais de x e também é uma função contínua. Então, este limite é simplesmente o valor de cosseno quando x vale π sobre 4. E isso vai ser igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. No primeiro quadrante, isso daí significaria o cosseno de 45 graus. Em geral, se eu estiver lidando com seno ou cosseno, o limite, quando x tende a um valor a do seno de x, vai ser igual ao seno de a. E isso vale para qualquer número real a. Para o cosseno de x, vale da mesma maneira. Limite do cosseno de x quando x tende a um valor real a é igual ao cosseno desse número a. Isso acontece porque as funções seno e cosseno são contínuas e definidas para todos os números reais. São contínuas no seu domínio inteiro. Vamos agora avançar um pouquinho e analisar situações que envolvem funções trigonométricas de uma maneira um pouco mais interessante. Vamos obter o limite com x tendendo a π da tangente de x. O que é que vai acontecer aqui? Observe que o limite da tangente de x com x tendendo a π pode ser reescrito como limite de seno de x sobre cosseno de x. Lembre-se de que o seno e o cosseno ambos são definidos para x valendo π. Então, podemos substituir o x por π aqui. Esse limite, então, fica igual ao seno de π dividido pelo cosseno de π. E isso é igual a zero dividido por menos 1, que é zero. Perfeito, o limite da tangente de x quando x tende a π é zero. Agora, qual seria o limite da tangente de x quando x tende a π sobre 2? Vamos fazer a mesma análise. Estamos falando do limite de seno de x sobre cosseno de x, quando x tende a π sobre 2. Agora, o seno de π sobre 2 é 1. Por outro lado, o cosseno de π sobre 2 é zero. Fazendo a devida substituição, esse limite seria igual a 1 dividido por zero. 1 dividido por zero, sabemos que não existe. Esse limite não existe e veja que também π sobre 2 não faz parte do domínio da função tangente de x. De maneira geral, para as funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, se nós estivermos tratando de um limite de alguma delas para o x tendendo a um número que pertence ao domínio delas, esse limite será o valor da função com o x valendo aquele valor. Por outro lado, se em alguma delas nós precisarmos calcular o limite quando x tende a um valor que não está em seu domínio, há uma boa chance de esse limite não existir. De fato, aqui neste nosso último cálculo, não existe o limite. E, de fato, π sobre 2 não faz parte do domínio da função tangente. No gráfico da função tangente, nós temos uma assíntota vertical em π sobre 2. Vamos pensar agora no limite da cotangente de x quando x tende a π. Como sempre, pause o vídeo. Tente calcular você sozinho primeiro. Vamos lá? Primeiro, vamos lembrar que cotangente de x é cosseno de x sobre seno de x. É o inverso da tangente, portanto, o inverso de seno sobre cosseno. Então, queremos o limite quando x tende a π de cosseno sobre seno de x. π está no domínio da função cotangente de x? Basta substituir π no cálculo de cosseno sobre seno e nós vamos ter menos 1 sobre zero, ou seja, esse limite não existe. E, de fato, π não está no domínio da função cotangente. Se você fizer o gráfico da função cotangente, você vai ver que esse limite não existe de fato. Uma vez mais, π não está no domínio da cotangente, então esse limite tem uma boa chance de não existir. Entretanto, quando x tende a um valor que está no domínio da função trigonométrica, o limite é o valor da função naquele ponto. Particularmente para seno e cosseno, ambas são definidas para todos os números reais e são contínuas em todo o seu domínio. Então, qualquer limite envolvendo a função seno ou a função cosseno existe, e o valor dele é o valor da função naquele ponto.
Até o próximo vídeo!